Então deixa eu te fazer uma pergunta de princípio, já que você falou que é princípio. Você está há 30 e quanto tempo nas vendas? 31 anos. 31 anos na venda. 2 meses. Você consegue dimensionar quantos clientes únicos nessa jornada? Eita. Acho que mais de 1 milhão. Deve ter sido mais de 1 milhão. 1 milhão. Deve ter sido. Tá. 1 milhão. Assim, hoje, ativos, nós temos 400 mil clientes. Agora. Ah, então... Então, nesse momento, ativo. 400 mil clientes. Então, sei. Eu estou chutando aqui sem fazer conta, né? Ó, com 31 anos nas vendas, com 1 milhão de clientes, com muita experiência, muito know-how, putz, crises, momentos, dramas, você viu muita coisa acontecer. E o que você considera... Não, deixa eu melhorar a minha pergunta. Não é o que você considera. E o que você sabe que, independente do tempo, independente da crise, independente do business, que é uma coisa que toda pessoa tem que dominar do ponto de vista do cliente, que o cliente, sei lá, a empresa que dominar essa questão com o cliente, ela sempre vai ter um cliente satisfeito. Você fala do sentido da captação do cliente ou no sentido da retenção? Porque são duas coisas Isso, vai diferentes. nas duas. Porque na retenção é a parte mais operacional e na captação é você conquista de um cliente, né? Quando você fala em vendas, é a prospecção. Quando você fala na operação, é a retenção e manutenção do cliente. Então tá. Então me dá um princípio fundamental de manutenção e me dá um princípio fundamental de uma captação. Tá. Assim, cara, deixa faz eu isso aqui. Deixa eu começar com a operação, é antecipação. Antecipação. Na operação, eu trabalho numa área que é difícil, cara. Por exemplo, você ensinar idiomas. Vamos lá, vou dar uma aula sobre liderança. Na primeira aula de liderança, o aluno, por exemplo, a gente tem algumas aulas de liderança no Meu Sucesso. Na primeira aula de liderança, o aluno sai da aula e ele aplica aquele princípio no trabalho dele e já tem resultado. Tá. Vou dar uma aula sobre produtividade. Aí você assistiu 1 hora de aula de produtividade. Com aquela única aula sobre produtividade, o cara já sai daquela aula, pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele, ele já vai ter resultado. Percebe? Eu vou dar uma aula de motivação, o cara já vai sair motivado. Eu vou dar uma aula para falar sobre vendas. Nós temos lá um produto que é um curso de vendas, e esse curso de vendas, o cara na primeira aula ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas, ele pegou 2, 3 técnicas, no dia seguinte que ele fez aquela aula, sim, ele já está vendendo mais. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque você vai dar uma aula de inglês para o cara. Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ao contrário, na primeira aula ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu sou burro. Ele acha que é burro. Claro que não é burro. Ninguém é burro. O adulto vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma, como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Ah, eu adoro aprender inglês. Eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então, aprender inglês, a comparação que a gente faz é tipo tomar uma bezetacil, entendeu? Você já tomou uma bezetacil? Já, cara. No braço ou no bumbum? No bumbum. Tomou no bumbum, né? No bumbum. Porque o bumbum tem mais carninha. Isso. Né? Aí dói menos. Mas você ficou sentado de lado por quanto tempo? Pô, ficou uns 3, cara, eu acho. Uns 3, né? É. Por que você tomou bezetacil no bumbum? Explica pra mim. O que você aprontou pra tomar essa bezetacil? Cara, eu tava com uma amidalite. Ou seja, você tem uma infecção forte. E tomei remédio e não dava certo. E não dava nada, né? Cara, minha garganta tava arregaçada, assim. Tá. Sabe por que alguém toma uma bezetacil? Porque se não tomar, morre. Eu nunca vi na minha vida alguém andando assim na rua, passou em frente a uma farmácia e, cara, tô com vontade de tomar bezetacil. 4 da tarde. Vou tomar. Vê uma dupla aí pra mim. Vê uma bezetacil dupla. Já ria bumbum pra fora assim, ó. Pode ser aqui, ó. Tô sem fazer nada aqui. Tô sem fazer. Você já viu? Não. Não. O cara só vai porque é um mal necessário. Não é isso? Sim. Você aprender inglês, cara. Aprender inglês, a maioria dos alunos vai porque é um mal necessário. Ele já entendeu que se não falar inglês, ele vai estar no grupo dos analfabetos universais. Se não falar inglês,
ele tem muito menos oportunidade de crescimento na empresa dele. Se não falar inglês, ele está excluído de grande parte dos conteúdos da internet, os melhores, inclusive, conteúdos de Harvard, MIT, gratuitos, estão em inglês. Exatamente. Os filmes estão em inglês, um monte de podcast bacana que está em inglês. E aí o cara que não fala inglês, ele está excluído disso. Então ele pensa assim, não, eu preciso falar inglês. Então não é uma coisa assim, tô afim de aprender inglês. Não, é um mal necessário. Sim. Então esse cara, por que eu estou falando isso? Esse cara, ele vai postergar a vida inteira. E aí ele perdeu uma oportunidade no trabalho. Aí ele sentiu uma dor muito forte, ele vai lá aprender inglês. Esse cara, quando entra num curso de inglês, ele pensa em desistir, Joel. Todos os dias. O trabalho de retenção de um aluno de inglês é violento. Todos os dias. Porque ele começa a estudar, sofre, quer desistir. Ele sofre, ele quer parar. Ele tem dificuldade, ele quer... Aí não tem problema de tempo, ele quer parar. Sim. Então a melhor coisa que tem é a antecipação. Você ter observar um padrão de alunos que desistem de qualquer coisa. Eu falei de inglês porque foi a minha principal escola, mas a gente fazia na escola, por exemplo, um trabalho de controle de frequência. Um aluno que já faltava a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a gente já entrava em contato com esse cara. E o ideal é você se antecipar, antecipar. A antecipação é a principal ferramenta para você reter cliente.